Boa noite aos internautas também, nossos companheiros aqui do grupo Espírita Caibachuto. Nós iríamos começar hoje o capítulo dos fenômenos anímicos, ou seja, o fenômeno mediúnico do espírito encarnado. Mas, como nós tivemos uma gama muito grande de conhecimentos, de explicações, estudamos um número muito grande, tivemos um número muito grande de explicações, de conhecimentos, de estudo, nós vamos fazer uma pequena revisão antes de entrarmos nos fenômenos anímicos. E essa revisão vai servir para a gente entender o mecanismo dos fenômenos anímicos. Só que eu vou me reportar um pouco antes, mais no princípio, nas primeiras aulas, e aí nós vamos passar a cada um desses conceitos, vamos passar por cada um deles, para nós podermos relembrar, e na próxima aula, que a gente possa entender como se processam esses fenômenos anímicos, e aquilo fica bem gravado na mente da gente. A parte de estudo da mediunidade, ela tem uma característica que a gente vai sempre acumulando conhecimento. E nesse acúmulo de conhecimentos, nós vamos dando entrada a novos conhecimentos dentro da mediunidade, porque ela não se encerra só nesses conhecimentos. Nós temos que buscar em outros livros e tudo mais. Nós estamos estudando o livro O Dom da Mediunidade, da doutora Marlene Nobre, e nós vamos fazer uma pequena revisão na noite de hoje. Nós vamos começar com o perispírito, porque a mediunidade está ligada ao perispírito, ao espírito e ao corpo físico, e nós vamos entender como é que ela funciona. O que é o perispírito? Então nós vamos começar por aí, vamos começar pelo perispírito, uma revisão rápida nós vamos fazer. Então o perispírito, envoltório fluídico semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo, é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então esse conceito nós já temos de perispírito, e ele é muito importante para nós entendermos a mediunidade, a questão da mediunidade, os fenômenos mediúnicos, sobretudo os fenômenos mediúnicos. A definição está no livro dos médiuns, no capítulo 1, na primeira parte. Mais adiante, nós temos que o perispírito é uma matéria desconhecida em outro estado vibratório. Nós aprendemos que o perispírito, a matéria é uma matéria desconhecida. Ela aparece em um outro estado vibratório, porém ela é originada do fluido cósmico universal como o nosso próprio corpo. A gente tem um organismo delicado, sutil, extremo poder plástico, modifica-se pelo pensamento. Isso nós vimos ao longo do estudo do perispírito, lá no curso do passe, nós vimos no curso aqui no curso do Dom da Mediunidade. É uma túnica eletromagnética, e quanto mais depurado, mais luz irradia. Isso nós vimos também, que quanto maior a depuração do espírito, mais ostensiva é a mediunidade. Por quê? Porque existe uma sensibilidade muito maior no espírito depurado. É a mediunidade dos santos, que nós estudamos lá atrás nos capítulos anteriores. Nós temos ainda que o perispírito é responsável pela perfectibilidade dos sentidos. Ele eteriza-se à medida que se depura e eleva na hierarquia espiritual, como nós havíamos falado. Nós temos também que sem ele não há possibilidade do espírito atuar sobre a matéria. Ele é o intermediário entre o espírito e a matéria. E esse perispírito, ele possui algumas características muito importantes também para a questão da mediunidade. Nós temos aí no perispírito os centros de força. E esses centros de força, eles atuam no perispírito. Quando o perispírito está no corpo, eles têm uma função dentro do corpo. E para entender os fenômenos anímicos, nós vamos ter que estudar um pouco mais essa questão dos centros de forças e como eles se exteriorizam. Esse é o ponto muito importante para o entendimento do fenômeno anímico.
Então nós temos aqui uma definição. Eu vou pegar o próprio livro da doutora Marlene, O Dom da Mediunidade, e vou ler somente um parágrafo aqui do livro, onde fala sobre Clarencio. Ele fala sobre no livro Entre a Terra e o Céu, ele fala sobre os centros de força. Aliás, uma explicação assim muito interessante e muito instrutiva para nós que queremos conhecer a questão da mediunidade, nós que estamos estudando a mediunidade. Conhecer os centros de força é fundamental, ou os chakras. E o Clarencio faz uma explicação muito detalhada de cada um dos chakras. Mas ele diz assim, no começo: o nosso corpo, de matéria rarefeita, está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos, que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então nós temos um pensamento vibrando em circuito fechado, dentro, encerrado no corpo com o perispírito, só que o perispírito ele tem uma propriedade. Isso é bom, é importante que fique na nossa cabeça, que o espírito o perispírito ele tem uma propriedade. E o espírito também. Ele não está fechado dentro do corpo como um cofre. Ele consegue, há a possibilidade desse espírito sair do corpo. Há a possibilidade desse perispírito sair do corpo, desse espírito sair do corpo, acompanhado desse perispírito, para um processo, para diversos processos, inclusive o processo mediúnico. Ele não está fechado dentro do nosso corpo. Porém, esses centros, quando eles estão dentro do corpo, eles se apresentam interligados e cada um exercendo uma função dos nossos sentidos. Então nós temos os centros de força, que são o coronário, de cima para baixo, que estão exemplificados aqui nesse desenho, nesse corpo, onde há uma pessoa sentada, aqui, na posição de lótus, e ele tem aqui, o centro de força ele explica a partir do primeiro deles. É o coronário, logo abaixo o cerebral, abaixo o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. E ele explica, o Clarencio, ele explica no livro Entre a Terra e o Céu, ele define cada um desses centros de força, cada um desses chakras, detalhadamente, e nós vamos observar que de uma forma concisa, ele explica cada um deles, e a importância de cada um deles para esse processo mediúnico. Então nós temos o centro coronário, e para esse processo do corpo físico, não só do processo mediúnico, mas do corpo físico em si. Então nós temos aqui o centro coronário, desculpa, eu apertei aqui, o centro coronário, que administra o corpo físico, interdependência, que ele está ligado, existe uma interdependência com todos os outros, como acontece com os outros também, responsável pela alimentação das células do pensamento, provedor de todos os recursos eletromagnéticos, primeiro a receber os estímulos do espírito, é o primeiro chakra que recebe os estímulos do espírito, e grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, pela localização dele e também pelo potencial, pelo potencial do próprio chakra, do próprio centro de força. Mais adiante, contíguo ao coronário, vem o cerebral, que coordena a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência, palavra, cultura, arte e saber. E comanda o sistema endócrino, o sistema das nossas glândulas. Abaixo nós temos o centro laríngeo, que
está ligado ao timo, à tireoide e à paratireoide. Mais abaixo nós temos o cardíaco, ligado à emoção e ao equilíbrio. O esplênico, na distribuição e circulação de recursos vitais. O gástrico, ligado a alimentos e fluidos. E o genésico, modelador das formas e estímulos. Nós temos esses centros ligados a partes do nosso organismo. Quando o nosso perispírito ele está ligado ao nosso corpo físico, e nós vamos ver agora a exteriorização desses centros de força, o que acontece com a exteriorização desses centros de força para entender o fenômeno anímico, nós vamos ter os fenômenos anímicos, nós vamos ter uma outra ideia de que eles não só funcionam dentro do corpo físico, mas eles podem se exteriorizar, propiciando esse fenômeno anímico, esse fenômeno, trazendo o ectoplasma para esse fenômeno anímico. Mas é importante que nós tenhamos esse conhecimento dos chakras. É importante que nós sabemos como eles funcionam. Como eles funcionam dentro do nosso organismo, cada um ligado a um plexo, como diz o Clarencio na definição dele, no livro Entre a Terra e o Céu, e cada um exercendo uma função dentro do nosso organismo físico e do perispírito. Então, agora nós vamos começar a entender a exteriorização da sensibilidade além dos limites do corpo físico. Essa parte a doutora Marlene falou a semana passada. Ela fez um preâmbulo quando ela quis dizer sobre o fenômeno anímico, os fenômenos anímicos. Ela falou sobre a exteriorização da motricidade, da capacidade de movimentação, a exteriorização, a dissociação das forças anímicas e o espírito, porque o espírito encarnado pode ter sensação fora dos sentidos carnais ou dos sentidos físicos. Há uma exteriorização. Se nós tomarmos esses chakras, o perispírito, há uma exteriorização do perispírito, e juntamente com esses chakras, com esses centros de força do perispírito, e quando eles se exteriorizam, quando eles se dissociam, eles criam, há uma liberação de ectoplasma, e esse ectoplasma permite que nós tenhamos esses fenômenos anímicos. E é uma dissociação, que o André Luiz chama de dissociação das forças anímicas. Como é que funciona isso? Todas as percepções são atributos do espírito. Então nós temos, e fazem parte do seu ser, quando ele se reveste de um corpo material. Elas não se manifestam senão pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Então nós temos, as percepções são atribuídas ao espírito. Essas percepções são atribuídas ao espírito. Fazem parte do seu ser, quando ele se reveste de um corpo material. Mas elas não se manifestam, senão pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Elas não estão mais encerradas. Quando o perispírito se desloca, ele sai, ele leva esses centros de força, junto com ele, dissociados, esses centros de força, essa sensibilidade que nós temos, esses órgãos dos sentidos que nós temos, eles se expandem por todo o perispírito. Houve uma pergunta semana passada, eu tenho a impressão que foi o Jarilton que fez, ele perguntou para a doutora Marlene, eu não me lembro quem foi que fez, se no perispírito existem os mesmos órgãos dos sentidos. E ela respondeu que não, que os órgãos dos sentidos se expandem por todo o perispírito. O perispírito se expandem por todo o nosso perispírito, se expandem esses órgãos dos sentidos. Sobretudo quando os chakras estão dissociados, quando há uma dissociação desses centros de força. Nós temos a exteriorização da sensibilidade e ela funciona da seguinte forma: todos os sentidos pertencem à alma, mas estão aprisionados no corpo físico pelos centros de forças. Eles nos dão o senso de percepção. Quando
o perispírito está encerrado dentro do corpo físico, os centros de força nos dão um sentido de percepção. Quando há uma exteriorização da sensibilidade, há uma... E diz aqui, todos os sentidos pertencem à alma, mas estão aprisionados no corpo físico pelos centros de força, eles nos dão um senso de percepção, fixados como janelas no corpo físico. São os sentidos que nós temos, são os nossos sentidos do corpo físico. Quando o espírito sai do corpo, os órgãos dos sentidos não estão mais localizados. Eles se localizam por todo o perispírito. Há uma o quê? Exteriorização da sensibilidade. Nós temos uma nova sensibilidade. O nosso perispírito assume uma nova sensibilidade. Esses chakras, eles liberam o ectoplasma e a dissociação a dissociação ou desarticulação das forças anímicas. Então nós temos a dissociação ou desarticulação das forças anímicas, desconectamos os centros de força do perispírito, através... Como nós desconectamos como nós desconectamos os centros de força do perispírito? Através do mecanismo mental e a liberação do ectoplasma. Com os centros de forças desconectados, o espírito está livre e os sentidos passam a ser do corpo espiritual por inteiro. Então nós temos a liberação, a saída, a dissociação, a desarticulação desse perispírito com os chakras, e conforme essa dissociação, essa exteriorização da sensibilidade ocorre, há uma liberação de ectoplasma e os centros de forças, com os centros de forças desconectados, o espírito está livre, os sentidos passam a ser do corpo espiritual por inteiro. Então aí nós temos, com a exteriorização da sensibilidade, nós temos somente as pessoas que têm facilidade de desarticular essas forças, produzem fenômenos anímicos através do mecanismo mental com os chakras desdobrados. Então esses chakras, o perispírito sai, o espírito se liberta, o perispírito sai com os chakras, com os centros de força, e nós temos aí os fenômenos anímicos que a gente deve estudar na próxima aula com a doutora Marlene. E hoje o mais importante é nós entendermos esta exteriorização da sensibilidade, como é que ela se processa, como é esse mecanismo do perispírito levar esses centros de força e esses centros de forças produzirem esse ectoplasma e tornarem o perispírito mais sensível, a exteriorização da sensibilidade. Então nós temos o desdobramento ou a experiência fora do corpo, tá? Nós temos a dupla vista, que nós vimos os exemplos com ela semana passada. Nós vimos lá a uma pessoa que consegue observar o que acontece fora, como ela contou o caso do Swedenborg, que foi até que ele via o incêndio em Estocolmo e via lá que a casa dele, e o incêndio ia atingir a casa dele. Ele estava a uma distância de 70 quilômetros. E como é que se processa isso? O perispírito, há uma exteriorização do perispírito com os centros de força, ele vai até o lugar onde acontece o incêndio e traz as impressões e fala o que está acontecendo. É essa exteriorização que ocorre, e também no caso de desdobramento. A bicorporeidade, que onde nós vimos, onde a doutora Marlene também fez, deu os exemplos do Eurípides Barçanufo, como exemplo do Eurípides Barçanufo, que ele se deslocava até a guerra para atender como enfermeiro os pacientes. Lá, as pessoas que estavam sofrendo, ele atendia, ele ficava sentado na mesa, lá na escrivaninha, trabalhando, e seu perispírito se deslocava até o local e ele conseguia atender lá, com a grande quantidade de ectoplasma
que é liberado nesses casos do desdobramento, que é liberado na exteriorização da sensibilidade, a grande quantidade de ectoplasma que é liberado, ele conseguia se materializar no lugar. Então ele se materializava no outro lugar, lá onde havia guerra, onde ele atendia os pacientes, onde ele atendia parturientes, enfim, onde ele saía para o atendimento e ele ia fazer, ele se materializava, e onde era possível haver uma visão dupla, uma bicorporeidade. O corpo dele estava em um lugar e o perispírito materializado estava em outro lugar, devido à quantidade de ectoplasma que é liberado dentro dessa exteriorização da sensibilidade e da motricidade. Porque a exteriorização da sensibilidade, ela se dá, você tem também a motricidade, você tem o movimento do perispírito no outro local onde é feito, onde você vai fazer o fenômeno, onde ocorre o fenômeno anímico. Então você tem essa possibilidade também de efeito, de você poder exterioriza, e você pode aparecer, ficar num outro lugar com seu perispírito materializado, ali onde você vai trabalhar. A psicometria, onde um tipo de mediunidade, aonde são aqueles médiuns que ajudam nos casos na polícia, nos casos aonde ele vai e ele toca um objeto. Esse objeto está impregnado daquela pessoa que eventualmente está sumida ou qualquer coisa assim. Ele toca aquele objeto e ele consegue observar, consegue saber aonde está essa pessoa. Ele consegue visualizar onde está essa pessoa, ele consegue chegar até essa pessoa pela exteriorização da sensibilidade. Nós temos também os efeitos físicos, e aí nós vamos observar o seguinte, que existe percepções ilimitadas. Nós temos a janela dos 5 sentidos, por isso é importante ficar gravado na nossa mente, é importante nós estudarmos a exteriorização da sensibilidade, porque nós temos as janelas, o fenômeno anímico, ele está fora da janela dos nossos 5 sentidos. Ele não está restrito à janela dos nossos 5 sentidos. Ele está além da janela dos nossos 5 sentidos, pela exteriorização da sensibilidade. Então, a sensibilidade, janela dos 5 sentidos, sensibilidade aprisionada no centro de força, na dissociação, a liberação do fluido nervoso ou ectoplasma, e expande os poderes sensoriais por todo o perispírito. Todo o perispírito passa a ter uma sensibilidade, a sensibilidade passa a ser de todo o perispírito. Isso é importante para o nosso conhecimento quando nós formos estudar os fenômenos anímicos. Porque os fenômenos anímicos, eles são estudados e nós temos uma ideia, muitas vezes nós fazemos uma ideia errônea dos fenômenos anímicos. Nós fazemos julgamento errado dos fenômenos anímicos. Nós fazemos um julgamento, às vezes, de causa, muitas vezes fora daquilo que está acontecendo. E isso é muito importante, nós nos atermos a essa questão da exteriorização e a impressão de que o fenômeno anímico ocorre no espírito encarnado. Isso é importante para o nosso entendimento. O fenômeno anímico ocorre no espírito encarnado, esse espírito é imortal e ele pode sair do próprio corpo, ele sai do próprio corpo, ele não está fechado dentro do corpo como um cofre, como um espírito e um perispírito fechado dentro de um cofre. Não é isso que ocorre. Ele sai do perispírito, ele sai com esse perispírito, com esses chakras, com esses centros de força dissociados, e ele possui a possibilidade
desse fenômeno mediúnico, com que esse fenômeno mediúnico aconteça. Nós temos lá, eu vou só pegar aqui, nos domínios da mediunidade, nós temos um exemplo de fenômeno anímico muito importante para o nosso estudo, quando uma senhora está numa sala de comunicação, uma sala de desenvolvimento mediúnico, e o André Luiz observa que não há um espírito ali na comunicação. Isso é muito importante. Isso é um dos grandes ensinamentos do livro do André Luiz, onde nós temos o fenômeno anímico, uma explicação do fenômeno anímico. E o André Luiz observa que essa senhora, ela está dando uma comunicação ali na mesa, sentada na mesa. O André Luiz está ali perto, o Aulus está ali perto, e ele permanece. A pergunta é: isso é mediunidade? Ele não está vendo um espírito se comunicando ali. E o Aulus diz: como não? É o próprio espírito dela que está se comunicando. Numa outra personalidade, num outro momento, de uma outra encarnação, o espírito dela está se comunicando. E esse é um fenômeno que nós devemos levar em consideração. Existe um grande número de fenômenos mediúnicos que nós desconhecemos, um grande número de fenômenos mediúnicos que precisam ser estudados, e o fenômeno anímico ele é um fenômeno que precisa ser estudado profundamente. Ele é um fenômeno que precisa ser entendido, um fenômeno do próprio espírito, do espírito encarnado, que é um espírito que ele é imortal, ele pode sair do próprio corpo, levando com o perispírito dele, e ele vai se manifestar. No caso da senhora, ela está se manifestando no próprio corpo dela. Nós vamos observar que essa exteriorização, aliás, eu estava tentando pegar aqui pela minha memória, e eu estava pensando, aonde nós vamos perceber esse fenômeno de exteriorização da sensibilidade dentro das salas do desenvolvimento mediúnico. Porque é muito importante nós entendermos a parte prática do desenvolvimento mediúnico. Certa ocasião, na sala de desenvolvimento mediúnico, na sala de educação mediúnica, um espírito veio se comunicar. E aí, o espírito se comunicou e ele disse assim: eu estou vivo. Óbvio, nós sabemos que a morte não existe. Todos os espíritos estão vivos. Então, o orientador, ele disse: lógico, você está vivo. Não existe, a morte não existe. Porque ele queria entender que esse espírito estava se comunicando, vinha e achava que ele ainda estava encarnado. Ele falou: não, eu estou encarnado. E o esclarecedor perguntou para ele: como assim você está encarnado? Ele falou: eu estou encarnado. Eu estou numa UTI de um hospital. E ele exteriorizou a sensibilidade, ele saiu do corpo carregando o perispírito, e ele veio até o centro espírita, e ele disse: eu estou sendo guardado, estou sendo encerrado no meu corpo físico ainda, por aparelhos, enfim, mas eu quero me libertar, eu preciso me libertar. E o esclarecedor entendeu, e ficou uma experiência para nós, médiuns ali dentro da sala, uma experiência muito importante, que o espírito encarnado também se comunica. Ele saiu da UTI, do centro da UTI onde ele estava, ele veio até a sala do desenvolvimento mediúnico, ele se comunicou através de um médium, e o médium deu essa comunicação, e ele explicou que ele estava na UTI sofrendo, que ele estava passando por momentos difíceis, e aí nós estamos vendo um espírito que está encarnado, e ele vai dar uma comunicação.
ele é um fenômeno misto, não é um fenômeno só um fenômeno anímico, porque não é do próprio médium, não é do próprio médium encarnado, mas é um espírito que vem vem dar a sua comunicação. Então eu, como espírito encarnado, eu quis usar esse exemplo para dizer que eu posso dar uma comunicação, eu posso chegar até um outro local e eu posso até observar. Nós observamos isso com os santos, com os espíritos elevados que se deslocam, como Santo Antônio de Pádua, que saiu da onde ele estava, foi até Lisboa e se materializou, enfim, que a doutora Marlene contou aqui, que ainda vai ser estudado. Nós temos essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Essa é a exteriorização da sensibilidade e da motricidade. Nós podemos exteriorizar, nós podemos sair do nosso corpo, sair desse corpo que está encerrado e irmos e com motricidade, com movimento aonde nós vamos nos comunicar. Essa é uma possibilidade. Nós já tivemos algumas experiências dessa aqui também, já no grupo. Aqui na... Já na sala de desenvolvimento. O Edival está falando que houve já esses tipos de comunicação do próprio espírito e de espírito encarnado que veio se comunicar. Pois não? Isso. Eu tive dois tipos de experiência disso, quando estava desenvolvendo naquela época, né, estou retornando agora. Um foi com o espírito encarnado. Só que foi o seguinte, eu senti a presença dele, eu fui buscar, então eu via o hospital onde ele estava, e quando ele veio, né, ele se comunicou dizendo que ele estava encarnado, nesse caso ele também estava numa UTI, e ele tinha dito que ele estava recebendo informações porque ele ia sair do coma, e por conta da saída dele do coma ele era escritor e ele escreveria um livro a respeito da experiência. E que ele estava em coma durante um período, e ele foi recebido na sala, tá? Foi para nós todos, mas para mim foi uma surpresa, e eu me debatia com a ideia, porque ele afirmava que ele estava encarnado. E eu como médico, me debatia com a ideia. Imagina para quem estava perto, tentando entender isso. Nós temos, o que nós precisamos entender... E eu recebi orientações, tá? O que nós precisamos entender desses fenômenos que ocorrem dentro das salas de desenvolvimento mediúnico e de educação mediúnica é que existem fenômenos anímicos, existem fenômenos espiríticos e existem fenômenos que são mistos, aonde você tem o fenômeno anímico e tem o fenômeno espirítico. Então, nós vamos ainda estudar, a proposta do livro da doutora Marlene trazer o fenômeno anímico e o fenômeno espirítico. E aí, dentro do fenômeno anímico e do fenômeno espirítico, nós vamos observar que nós temos diversos tipos de comunicação. Nós temos diversos tipos, mas o importante é nós entendermos que para o fenômeno anímico há uma dissociação, uma exteriorização da sensibilidade, os centros de força do perispírito se dissociam. Com a dissociação há uma exteriorização também do ectoplasma, e esse ectoplasma é utilizado para os diversos fins de comunicação. Quando nós observamos, quando eu dei o exemplo do espírito que veio se comunicar através do médium, quando ela deu o exemplo do espírito, que ela foi até o espírito, que há essa dissociação, há essa saída do corpo para o atendimento, e nós temos inúmeros casos onde há a saída do corpo, a dissociação. Nós temos diversos casos nos livros do André Luiz, e para que a gente possa entender, e no livro Dom da Mediunidade, a doutora Marlene pegou diversos casos, exemplificou diversos casos de fenômenos anímicos e de fenômenos espiríticos, que nós vamos estudar mais para frente ainda, e nós vamos observar que a mediunidade ela ocorre de uma forma bem ampla, ela ocorre de uma forma com diversos
fenômenos que não deveriam mais ser, com o estudo, com o nosso estudo, não deveriam ser mais uma nossa, que coisa que está acontecendo, não. Com o estudo nós deveríamos entender como normais, como casos normais dentro do movimento mediúnico, dentro do trabalho mediúnico, dentro das salas de desenvolvimento mediúnico e desse trabalho que é realizado. Nós não deveríamos ver mais com espanto e nem tecendo julgamentos, muitas vezes levianos da nossa parte, porque muitas vezes nós escutamos essas comunicações, não entendemos, não estudamos, não sabemos como funciona o fenômeno anímico, o fenômeno espirítico, não entendemos que pode haver essa exteriorização da sensibilidade, que ocorre essa exteriorização, que esses chakras, eles saem juntos, eles se dissociam, eles liberam esse ectoplasma e fazem com que esses espíritos se materializem em outros lugares, com que esses espíritos eles tenham uma dupla visão, com que esses espíritos tenham uma série bicorporeidade, enfim, com que esses espíritos eles saiam, com que o espírito encarnado saia para esse trabalho. Muitas vezes ele sai, inclusive no momento do sono, também ele sai para um atendimento fora. Nós temos um exemplo no livro Missionários da Luz, quando uma senhora aborda o Alexandre, ela pede para o Alexandre, leva o Alexandre até a casa dela, o filho dela está com um problema, está com uma veia entupida no cérebro, e o Alexandre faz todo um processo de cura daquele, ainda que momentânea, porque ele fala, daqui a alguns meses ele vai desencarnar, então ele precisava daquela cura, ele precisava daquele acerto na veia, que estava quase sendo interrompida, ele ia sofrer um AVC. O Alexandre pede para um dos missionários, lá daquelas pessoas que trabalhavam com ele, que fosse buscar um encarnado que pudesse vir até o quarto da pessoa. Ele, no momento do sono, ele sai do corpo dele, ele exterioriza a sensibilidade dele e ele traz esse ectoplasma que o Alexandre certamente sabe manipular, e manipula porque é um espírito de alta evolução espiritual, um benfeitor de alta evolução espiritual, e ele manipula aquele ectoplasma e ele faz o quê? Ele faz com que essa veia seja acertada, com que esse coágulo, com que saia esse coágulo da veia e proporcione a esse espírito uma vida maior, um período de vida maior para ele resolver os problemas dele, porque se ele fosse desencarnar naquele momento ia causar grandes problemas para o espírito dele, para o espírito do doente, no momento que ele chegasse lá no mundo espiritual, ia ter certos problemas. Então ele proporcionou o quê? Um espaço maior de vida para esse espírito. Através do quê? Através de uma outra pessoa que estava dormindo, de um encarnado que veio até ele. Obviamente que nesse capítulo, e nesse ponto, há um fato muito importante, que é esse espírito, a mãe fala, mas olha, ele fala, não, eu quero tal pessoa, que venha tal pessoa que está distante lá, que está dormindo, fulano, que venha até para que haja a cura desse paciente, para que eu consiga realizar a cirurgia, aquela cirurgia, vamos dizer assim, aquela cirurgia semi-material ou material, que ele está mexendo no cérebro da pessoa lá, e a mãe fala, não, olha, eu tenho as minhas netas que estão aqui dormindo também aqui no quarto ao lado, eu posso pegar uma das minhas netas e trazer para cá. E o Alexandre diz o quê? Não, as suas netas não servem, porque eu preciso de uma pessoa que tenha um equilíbrio mental suficiente para que possa realizar a operação que ele ia realizar. Então ele vai buscar aquela pessoa específica, com aquelas características específicas. Isso também difere um dos médiuns dos outros, porque a exteriorização da sensibilidade, ela não depende da moral dos médiuns.
mas ela depende, porque ela pode ocorrer. Como é você tem um mecanismo mental na liberação, na exteriorização da sensibilidade, é um mecanismo mental. Se você tem essa facilidade de exteriorizar o seu centro de força, o seu perispírito com os centros de força, muito bem. Independe da moral. Porém, para o serviço mediúnico e para o trabalho mediúnico, há necessidade da moral, como a doutora Marlene falou a semana passada. E essa moral nós vamos buscar onde? No estudo e na caridade. Esses são os pontos importantes para o médium. E para o médium, para qualquer médium que vá trabalhar. É o trabalho mediúnico, o estudo, o trabalho mediúnico, logicamente, e a caridade, que faz com que ele tenha pensamentos melhores. E nós vamos retornar lá naquela parte dos pensamentos. Talvez numa outra oportunidade a gente possa estudar, fazer uma revisão, voltando desde a parte do pensamento. E aí ele vai ter pensamentos melhores, e esses pensamentos vão fazer com que ele tenha uma conduta melhor, com que o trabalho na caridade faz com que ele tenha uma conduta melhor e que ele tenha, que ele se realize o trabalho mediúnico dele de uma forma maior. Mas o importante é que nós entendamos isso, que a desarticulação dessas forças que produzem os fenômenos anímicos. E aqui a gente tem uma definição do Albert de Rochat, só para encerrar: a exteriorização da sensibilidade e da motricidade. O espírito projeta-se no mundo espiritual, conscientemente ou não, e expande seus poderes sensoriais, que será tanto maior quanto mais centros de forças sejam dissociados ou desarticulados. Quanto maior o número de centros de força que são desarticulados ou dissociados, tanto maior será os poderes sensoriais naquele processo de fenômenos anímicos. Acho que na próxima semana a doutora Marlene volta e ela vai entrar propriamente nos fenômenos anímicos. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta ou alguém quiser fazer algum comentário, senão nós podemos passar para outra parte dos trabalhos.